Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início aí à a nossa aula extra, a nossa preleção aqui do Itema, nesse dia de hoje, falando sobre o tema de batalha espiritual. Nós separamos para esta aula 3 textos. Nós faremos a leitura de um texto só, mas você pode, se quiser, deixar o outro texto, os outros textos separados, para que vocês possam também acompanhar e possam também fazer a utilização quando houver necessidade, quando nós fizermos aí a citação desses outros textos, tá bom? Então nós temos aí o nosso texto base, que eu peço para vocês abrirem, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Este é o texto que nós iremos ler. Lucas capítulo 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Nós faremos aí também a utilização do texto de Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 13. Marcos, capítulo 1, do versículo 9 a 13. E Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Tá bom? Esses são os textos que nós faremos menção. Serão os textos base da nossa aula de hoje. Porém, nós faremos a leitura de um texto só. Os 3 textos são textos parecidos, são textos que falam sobre o mesmo evento, uma mesma passagem bíblica, porém com pontos de vista diferentes. Num texto nós temos o ponto de vista de Lucas, no outro texto nós temos o ponto de vista de Marcos, e no outro texto nós temos o ponto de vista de Mateus. Então nós faremos menção, usaremos como base o ponto de vista de Lucas. Então, Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 13, vamos fazer a leitura do texto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, para que te guardem, e que sustentem as mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, esse é o nosso texto base. Nós fizemos a escolha desse texto, eu fiz a escolha desse texto, porque entendo que este texto, a narrativa de Lucas, o ponto de vista de Lucas, ele é mais informativo, mais detalhista
do que a narrativa de Mateus e Marcos. Ok, pessoal? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, a gente precisa levar em consideração em relação a esse texto, seria a epígrafe do texto. Para quem não sabe o que é epígrafe, epígrafe é a mesma coisa que título, tá bom? Então, se vocês olharem aí em cima do texto, antes da parte inicial do texto, antes do primeiro versículo do texto, tem um título em negrito. Esse título ele é chamado pelo nome de epígrafe. E se vocês olharem aí, vocês vão ver que a epígrafe, ou seja, o título do texto, é a tentação de Jesus. Isso pode variar de acordo com a Bíblia de vocês, dependendo da versão que vocês estão utilizando. Isso pode variar, pode mudar, mas na maioria das Bíblias, na maioria das versões, o texto é sempre esse, o título é esse, a epígrafe é essa, a tentação de Jesus. Então, professor, por que a gente está usando um texto que traz como epígrafe, título, a tentação de Jesus, se o propósito da aula não é falar de tentação? O propósito da aula é falar de batalha espiritual. Bom, a resposta é muito simples. Vocês precisam entender que no caso de Jesus, a tentação, ser submetido a uma tentação por parte de Satanás, é uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual pessoal do Cristo, de Jesus, que Jesus especificamente precisava enfrentar e vencer. Então, a tentação de Jesus, para Jesus, é uma batalha espiritual. Para que vocês consigam entender melhor acerca disso, eu vou explicar para vocês a definição daquilo que é batalha espiritual. Batalha espiritual a gente entende, na prática, que basicamente pode ser um sonho que você tem durante a madrugada, pode ser uma perseguição, alguém te perseguindo no trabalho, alguém te perseguindo lá na sua vizinhança, na sua casa, pode ser um problema no seu casamento, pode ser uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico. Não que necessariamente essas enfermidades estejam sempre associadas a isso, tá, gente? Mas pode acontecer. Pode ser fruto de uma influência maligna. Pode ser. Não quer dizer que seja. Porém, mais do que isso, nós precisamos entender o conceito, o significado de batalha espiritual. Então, batalha espiritual nada mais é e nada menos é do que confrontos entre Deus e o diabo, o bem e o mal, que afetam. Então, olha aí, ó, batalha espiritual não é coisa humana. Batalha espiritual não é coisa natural. É uma briga entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Não é nem entre você, não está ligado a você. É entre Deus e o diabo, o bem e o mal. Porém, elas afetam diretamente. Esse confronto entre Deus e o diabo afeta diretamente a vida dos seres humanos, a vida das pessoas, principalmente dos cristãos, principalmente daqueles que fazem a vontade do Senhor, que fazem a vontade de Jesus. Quanto maior for o seu elo de intimidade com Cristo, quanto maior for a sua espiritualidade, mais confrontado você será, sem dúvida nenhuma. Então essas batalhas, esses confrontos entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, eles afetam diretamente a vida dos seres humanos, a vida de uma pessoa, ocasionando, gerando a essas pessoas problemas de natureza espiritual, abre aspas, que fogem, e eu queria que vocês prestassem atenção e se atentassem para isso aqui, que fogem da normalidade
do dia a dia. Então eu preciso entender o que é batalha espiritual e o que é problema do dia a dia. Eu preciso entender o que é batalha espiritual e o que é o resultado de um descuido meu. O que é batalha espiritual e o que é consequências de uma coisa mal feita, mal planejada, né? De uma desavença ali particular, pessoal, de você com alguém, de alguém com você, tá? Então eu preciso entender que a batalha espiritual, ela se conclui, né? Ela se resume, ela se define como algo espiritual, que foge na normalidade do dia a dia. Tá certo, gente? Batalhas espirituais são coisas que acontecem no mundo espiritual, e não no mundo físico, carnal. Então a gente precisa entender a diferença daquilo que realmente tem a interferência de um ser maligno, do diabo, dos demônios, uma interferência espiritual, daquilo que é coisa ali do dia a dia, que acontece, que é natural. Como seres humanos nós estamos sujeitos a enfrentar, estamos sujeitos a passar. Eu não posso atribuir ao diabo todos os problemas que eu enfrento. Eu não posso atribuir ao diabo todas as dificuldades pelas quais eu passo. Eu preciso entender que, como ser humano limitado, que convive com outros seres humanos também limitado, imperfeitos, diferentes de mim, com características diferentes da minha, eu estou sujeito a enfrentar dificuldades, a ter problemas durante o meu dia a dia. Mas isso não quer dizer que seja uma batalha espiritual. Então, para entender, para saber, né, para diferenciar, ter condições de diferenciar o que é batalha espiritual daquilo que não é, eu preciso ter aquilo que chamamos de discernimento. Eu preciso ter discernimento, eu preciso orar a Deus e ter sabedoria para discernir se aquilo pelo qual eu estou passando é uma batalha espiritual ou é uma situação do dia a dia que pode acontecer com qualquer um. Tá ok? Vamos lá. Bom, quais os objetivos de uma batalha espiritual? Quando o diabo, os demônios, o adversário, ele dá início a uma batalha espiritual contra você, qual é o propósito dele? Qual é a finalidade? O que ele pretende com isso? Então, muitas são as finalidades, muitos são os propósitos, né? Os objetivos do diabo ao iniciar uma batalha espiritual contra você. Mas eu coloquei aqui quatro. Eu coloquei quatro aqui como exemplo para a gente comentar. A primeira delas, desviar alguém da igreja. Então o diabo, visando, objetivando te tirar da igreja, ele pode dar início contra você a uma batalha espiritual para te desanimar na fé, para te enfraquecer, para induzir você a um certo tipo de pecado e, consequentemente, te tirar da igreja. Pode ser por isso. Segundo, tirar alguém, não necessariamente da igreja, porém do propósito. Sabe quando alguém permanece na igreja, fica na igreja, continua na igreja, mas é como se ele não tivesse? Ele abre mão do chamado de Deus na vida dele, ele abre mão dos projetos, ele abre mão dos propósitos, ele abre mão dos talentos que o Senhor confiou a ele, dos dons que ele tem, que foram dados pelo Espírito Santo, conforme a necessidade da obra. Ele abre mão de tudo isso. Ele continua na igreja, mas ele para de orar. Ele continua na igreja, mas ele já não lê a Bíblia mais. Ele continua na igreja, mas vira crente domingueiro, vira crente de Santa Ceia. Então, às vezes, conforme o tempo passa, a pessoa não consegue ter essa noção, essa dimensão de que ele foi atingido por uma batalha espiritual. Porém, isso pode ter acontecido há muito tempo atrás,
E a pessoa devagarzinho, sem que ela percebesse, ela foi desanimando, foi parando, foi perdendo a frequência, foi perdendo a estabilidade, né? É igual uma doença aí silenciosa, que vem devagarzinho, sem que você perceba, você acha que é uma coisa natural do dia a dia, da semana, do mês, e aí de repente quando você percebe, você se dá conta, já não tem mais nada para fazer. Então é mais ou menos desse jeito. Ó, terceiro, destruir casamentos. Então existem muitos casamentos que são destruídos e chegam ao final por causa de batalhas espirituais, às vezes através do marido, às vezes através da esposa, às vezes através de ambos, às vezes por intermédio de situações externas que devagarzinho vão entrando ali no relacionamento, vão entrando ali no casamento, e aí começam as discussões, começam as brigas, surgem as traições, o isolamento, é marido que vai dormir na outra cama, é esposa que vai dormir no outro quarto, é marido que sai de casa e vai dormir na mãe, enfim, são situações que podem ocorrer em decorrência de batalhas espirituais. O diabo fica ali no ouvido dizendo, né, faz, vai lá, e a pessoa vai e faz, sem saber que é o diabo que está incentivando para ela fazer. Ela acha que devido à situação, o mais correto a fazer é isso. É sair de casa, é ir para o outro quarto, é deitar na outra cama, é dormir brigado, enfim. E aí um abismo vai puxando ao outro, né? Aquilo que era uma briguinha de final de semana, vira uma briga que se estende durante a semana inteira, e aí aquilo ali já gera um desconforto, e uma briga vai chamando outra, e aí de repente o que era uma semana vira um mês, e aí a coisa vira uma bola de neve e resulta num divórcio, né? E aí o quarto exemplo que eu coloquei não necessariamente desviar da igreja, não necessariamente perder o propósito, desviar do foco, não necessariamente perder o casamento, mas tirar a paz. Então, na melhor das possibilidades, na melhor das hipóteses, se o diabo não tirar você da igreja, se o diabo não tirar o seu propósito, não tirar o seu foco, não tirar você da posição do chamado de Deus para a sua vida, se ele não destruir seu casamento, enfim, se ele não fizer nenhuma dessas coisas, no mínimo, na melhor das possibilidades, ele vai tentar roubar a sua paz. O que é roubar a sua paz? Tirar seu sono, fazer você xingar, fazer você murmurar, questionar, botar a culpa em Deus. Sabe, gente? Coisas que aparentemente não são assim tão graves, mas, poxa, você passar uma noite sem dormir, isso não é grave? Isso não é ruim? É claro que é. Você ter um sonho ali de madrugada, com alguém te perseguindo, por causa de uma noite que talvez você passou, você deitou sem orar, ou às vezes até orou, mas você está vivendo um momento de espiritualidade intensa, e aí o diabo se aproveita para tentar te retalhar, e aí durante a madrugada ele vai lá e, né, você tem ali uma batalha espiritual. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que trabalham diretamente com libertação. Então essas coisas, elas podem ocorrer. Tá bom, gente? Então eu dei aqui 4 exemplos de como a batalha espiritual pode se manifestar. Eu dei 4 exemplos, né, de propósitos, finalidades, objetivos de uma batalha espiritual. Tá bom? Agora vamos lá. Eu fiz aqui essa pequena introdução para nós falarmos, né, do tema da batalha espiritual, usando, obviamente, o texto escolhido, que é o texto de Lucas, que fala especificamente sobre a tentação de Cristo, a tentação de Jesus. E dentro desse texto, usando esse texto base, eu quero falar com vocês sobre 5 temas. Ó, 5 com as 2 mãos, né? 10. 5 temas. Então, quais são os temas? Com quem, ó, vamos lá. Com quem, vou escrever aqui, ó, para poder guardar. Com quem. Segundo, vamos lá. Onde
Terceiro, quando. Quarto, como. E quinto, para nós finalizarmos, eu vou falar sobre o final da batalha. Então, o que acontece depois que a batalha termina? Ou, pelo menos, o que tem que acontecer, né? Quando a batalha terminar, porque ela vai terminar. Ela vai chegar ao final. Nenhuma batalha é eterna. Ela é passageira, ela é temporária. Então, quando ela termina, quando ela chega ao final, o que tem que acontecer? Então, com quem a batalha espiritual pode acontecer? Ela chega para quem? Ela acontece na vida de quem? Será que tem um grupo específico de pessoas que passam por esse tipo de situação? Ou ela pode vir para todo mundo? Será que só vem para quem é fraco? Ou vem para os fortes também? Será que vem para quem é crente? Para quem está desviado? Ou para o ímpio? Será que vem só para quem é líder, pastor e exerce alguma atividade na igreja? Ou pode vir também para quem é membro e não tem ali nenhuma atividade, não necessariamente é ativo na congregação, ativo na igreja? Então, com quem? Segundo, onde? Qual é o palco, o cenário escolhido pelo adversário, pelo diabo, para poder iniciar uma batalha contra você? Terceiro, quando? Qual é o momento, a hora mais propícia para que o diabo faça isso? Vocês vão entender que o diabo, ele é muito inteligente, ele não ataca a qualquer hora, ele tem momento para isso. E existe também aquilo que chamamos de intensidade. Então a intensidade do diabo, a intensidade em te atacar, a intensidade em usar as ferramentas que ele tem, ela é proporcional ao momento. Então existem momentos que ele é um pouco mais intenso e existem momentos que ele é um pouco menos intenso. E é claro que esse aumento ou a diminuição de intensidade, ela varia de acordo com as estratégias do diabo e de acordo com o momento em que você está vivendo. Quanto mais forte você está, menor o nível de intensidade do diabo. Agora, quanto mais fraco você está, maior o nível de intensidade do diabo, porque a possibilidade dele conseguir alguma coisa durante o seu momento de fraqueza, sem dúvida nenhuma, é bem maior. Então, quando? Como? Então, o que ele faz? Como que ele faz? Quais são as ferramentas que ele usa? Como ele usa essas ferramentas? Nós vamos falar de tudo isso dentro da história da tentação de Jesus. E por último, nós iremos falar de como a batalha espiritual precisa terminar. Tá, gente? Como a batalha espiritual precisa terminar. Ela não pode terminar diferente da maneira como eu vou passar para vocês. Ela precisa irrestritamente terminar da maneira como terminou no caso de Jesus. Ela precisa terminar também assim na vida de cada um de nós, na vida de todos aqueles que precisam enfrentar, lidar com uma batalha espiritual. Tá bom? Vamos lá? Então vamos aí falar a respeito do com quem. Vamos lá. Bom, então se nós pegarmos aí o texto de Lucas 4, que é o nosso texto base, o nosso texto de referência, versículos de número 1 e 2, somente a parte A, nós veremos que até o próprio Cristo foi atacado. Até o próprio Cristo teve que lidar com uma batalha espiritual. Na verdade, foram várias, né? Aqui a gente está falando sobre uma das várias batalhas que ele teve que enfrentar durante a sua jornada ministerial. Mas se nós olharmos aí, Lucas capítulo 4, versículos de número 1 e 2, parte A, diz assim: E Jesus,
cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Vocês conseguem compreender que até o próprio Jesus, com quem? Até o próprio Jesus passou por uma grande batalha espiritual. E aí a gente fica pensando, né? Se até o próprio Cristo foi submetido, nem a ele o nosso adversário poupou. Até o próprio Cristo foi conduzido, né, levado, submetido a uma batalha espiritual. Imagine nós, meros mortais. Imagine você com sua imperfeição, imagine você com suas dificuldades, imagine você com seus defeitos, imagine você, às vezes, com sua falta de domínio próprio, né? Imagine você altamente influenciável, enfim. Então nós precisamos entender que a batalha espiritual, ela não vai se limitar a um tipo de pessoa. É claro, como eu disse no início da aula, ela pode variar de intensidade e também de quantidade, de frequência, dependendo do tamanho e do grau de espiritualidade da pessoa. A gente precisa entender que eu só vou me preocupar com aquele que me oferece algum tipo de ameaça, não é? Se eu moro, por exemplo, num lugar, pra vocês entenderem, se eu moro num lugar que tem pouquíssimos assaltos, roubos, eu vou me preocupar em pôr alarme na minha casa, em colocar cachorro, câmera de segurança. Eu não vou, eu vou colocar ali uma segurança mais ou menos, né? Vou fazer um muro ali, lógico, para gerar uma certa privacidade, vou colocar um portão, uma chave na porta e tranquilo. Roubos e assaltos não são frequentes ali naquele lugar. Agora, se eu moro num lugar que tem roubo toda semana, tem assalto toda semana, que eu sei que os criminosos passam ali diariamente para encontrar uma brecha, entrar, roubar, invadir, o que eu vou fazer? Eu vou me resguardar, eu vou colocar muro alto, eu vou colocar uma cerca eletrificada, ou com cacos de vidro, eu vou colocar alarme, eu vou acionar todo um sistema de segurança, porque a necessidade de proteger a minha residência ali, ela é bem maior do que no caso do outro exemplo que eu citei. Então o diabo é a mesma coisa. Quanto maior a sua ameaça a ele, quanto mais você faz contra ele para prejudicar a ele e os projetos dele, maior vai ser a intensidade dele de ataque contra a sua vida. Isso aí sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo que a gente não precisa se preocupar quando as coisas estão dando errado. A gente não precisa se preocupar quando os levantes estão muitos, né? Quando a oposição está forte, quando o inimigo está se levantando contra a sua vida. Não é momento de preocupação. Você sabe que o normal é isso. A ideia, a tendência é que isso aconteça. A grande preocupação, ela precisa acontecer quando, ao contrário disso, está dando tudo certo. Quando está dando tudo certo, que ninguém está incomodado com você, que o diabo não está usando ninguém para te afligir, para te amolar, né? Aí alguma coisa está errada. Você não está incomodando nada. Você não está incomodando nem um pouco o seu adversário. E aí não tem motivos para ele retalhar a sua vida, né? Agora, quando ele está te retalhando, isso é sinal de que você está pelo caminho certo. O próprio Cristo é exemplo disso. Por que o diabo foi lá para o meio do deserto para tentar Jesus? Porque Jesus havia acabado de descer o Rio Jordão, havia acabado de se batizar. Quando ele vem chegando, o João Batista dá o sinal dizendo, esse aí é aquele de quem eu falei, né? Que viria após mim,
que eu não seria digno de desatar as suas alparcas, que eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas ele ia batizar com espírito e com fogo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O diabo olhou e falou, é ele? Aí ele vai lá, desce as águas batismais, recebe o batismo, sai, aí vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, pousa sobre ele e uma voz brada no céu dizendo, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. O diabo ficou doido. Eu vou para cima dele agora. Não, peraí, vamos esperar. Olha, ele está indo para o deserto. Não, o local para eu atacar ele é lá. E foi. Então, os ataques do diabo, a intensidade e a frequência das batalhas espirituais variam de acordo com a intensidade com a qual cada pessoa se entrega à sua espiritualidade e à sua relação com Deus. Então, se você se envolve muito com Deus, você vai ter muito ataque. Se você não se envolve com Deus, você quase não vai ter. Mas vai ter também, né? Só que muito menos do que uma pessoa que se envolva mais. Vocês vão perceber que Jesus ele foi tentado no início de seu ministério, Lucas capítulo 4, textos de Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, como mencionei, que falam sobre a mesma história. Vocês vão perceber que durante o ministério ele foi tentado. Mateus 16, versículos 23 e 24, ele foi tentado. Vocês vão perceber que Pedro, sem saber de nada, Pedro chega e tenta defender Jesus, dizendo ali alguma coisa, ali com boas intenções. E Jesus, sabendo que por trás de Pedro havia uma influência maligna, ele respondeu dizendo, para trás de mim, Satanás. Aquilo ali era uma batalha. E se Jesus ouvisse a voz de Pedro, que na verdade não era Pedro? Vocês vão perceber que no final do ministério de Jesus também, quando Jesus estava pendurado no madeiro, já na hora da crucificação, os homens diziam, desce daí, salva-te, tu não és o filho de Cristo, o filho de Deus, tu não és o Cristo. Então desce daí. Se tu descer, olha a tentação, olha a batalha. Que vontade que deve ter dado de descer, né? Se tu descer daí, a gente acredita que você é o Filho de Deus. Olha só, né? E aí Jesus se deixasse levar pelo desejo de provar para aquelas pessoas que ele realmente era o Filho de Deus, ele teria descido. E aí ele teria jogado todo o projeto, né, de salvação da humanidade por terra. Porque para salvar a humanidade, ele não tinha que provar que ele era o Filho de Deus. Ele tinha que morrer como Filho de Deus. E era isso que ele estava fazendo. Então eu quero dizer para você que você está e estará sujeito a uma batalha espiritual, a uma retaliação do inimigo, do adversário, durante todo o transcorrer da sua jornada ministerial. No início, no meio, no fim, durante, enfim. Não haverá sossego, não haverá tranquilidade. A tranquilidade e o sossego pode até durar durante um certo tempo, porém mais cedo ou mais tarde haverá retaliação de novo, como aconteceu no caso de Jesus. E aqui a gente está falando só de 3 anos a 3 anos e meio de ministério. Imagine você com 10, com 20, 30 anos de ministério, o que é que não vai acontecer contigo. Porém, Jesus ele deixou para nós uma lição, para todos nós, de como vencer uma batalha espiritual. O que é que eu tenho que fazer para eu vencer uma batalha espiritual? Primeiro, vocês vão perceber aí no primeiro versículo, capítulo 4, versículo de número 1 de Lucas, que o texto diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, olha o segredo aí, olha a receita do bolo, é só seguir, é só obedecer que o bolo fica bom. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, o primeiro segredo para você vencer uma batalha espiritual, independente do que seja ela. E eu garanto para você que a sua batalha não foi tão intensa quanto a de Jesus. E Jesus venceu. Imagine a sua. Primeiro segredo. Entre na batalha espiritual
cheio do Espírito Santo. Se antecipe à batalha espiritual. Se encha primeiro. Se prepare primeiro para depois entrar. Né? Porque a batalha não te avisa quando vem. Ela vem, ela arromba a porta e ela entra. Você não tem tempo para se preparar depois que ela já entrou. Aí é mais difícil. Então se prepare primeiro, se encha primeiro, para quando ela vier, você já está preparado. Tá? Então, primeiro segredo. Segundo segredo. O texto diz, ainda no versículo de número 1, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Então Jesus não estava no deserto ali por conta própria. Jesus não estava enfrentando uma batalha espiritual por sua livre e espontânea vontade. Não. Ele estava ali porque o próprio Espírito levou. A gente precisa entender que há uma dificuldade, há uma diferença, né? Entre coisas que acontecem involuntariamente, coincidentemente, fazem parte ali do dia a dia. Quando você pega, por exemplo, alguma coisa e aí você coloca na escada da sua casa e aí esquece de tirar, aí de repente você vem na correria, você toma um trupicão naquele negócio que você deixou na escada e aí você cai meio que assim, aí rala a mão. Ah, diabo, Satanás, que não sei o que, tá furioso. Não, o diabo não tem nada a ver com aquilo. Foi você que passou, colocou ali aquele objeto, não tirou, é uma coisa que aconteceu, né? Às vezes você tomou um trupicão ali, não levantou o pé direito, é o diabo. Não, o diabo não tem nada a ver com essas coisas. Eu preciso entender que existem situações pelas quais eu passo, que Deus me coloca, são provas, né? E aí a prova é uma coisa, a tentação é outra, eu vou explicar já já. E existem situações que não são situações do dia a dia, não deveria ter acontecido e também não foi Deus que colocou você. Foi você que procurou com as próprias mãos, que a gente chama de luta. Né? Então, Deus não está levando a pessoa para o deserto, a pessoa vai por conta própria. Pelo contrário, Deus disse não vai e a pessoa vai. Deus disse não faz e a pessoa faz. Deus disse não compre e a pessoa compra. Né? Eu sempre dou o exemplo da pessoa que ganha 2.000 por mês. Aí ela vai lá e faz 3.500 de conta. E aí bota a culpa em Deus, porque Deus não está dando para ela pagar. Ou bota a culpa no diabo, porque o diabo está fazendo aparecer conta de onde não tem. O devorador está engolindo o dinheiro dela, né? Não, é você que está sendo um péssimo administrador. Então, você foi para o deserto por conta própria. Então aqui o texto está mostrando que Jesus só foi para o deserto porque o Espírito levou e foi para o deserto preparado para poder passar por isso. Então são dois segredos com os quais a gente precisa contar. Tá ok? Vamos lá. Outra coisa que vocês precisam entender, ainda falando a respeito aí do quem, é que o Espírito, ele leva Jesus para o deserto. Não é o diabo que leva Jesus para o deserto. Então o diabo não tem o poder de provar ninguém se Deus não autorizar. Quem leva a Jesus para o deserto é o Espírito. Mas também não é o Espírito que tenta. Olha a diferença. Você tem um agente para levar Jesus para o deserto e um outro agente para tentar Jesus enquanto Jesus está lá no deserto. Então quem é o agente que leva Jesus para o deserto? É o Espírito Santo. Mas quem é o agente que vai promover a tentação? O diabo. Então vocês precisam entender que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e não a batalha. E o diabo se aproveitou do local, que é o nosso próximo assunto, do local onde o diabo se aproveitou do local para poder criar uma ocasião. Então você precisa entender que o diabo ele fica na brecha. O diabo fica na espreita, como o texto diz, não é? Que o diabo ele anda ao nosso derredor procurando a quem tragar. Então o diabo fica ali observando, esperando uma oportunidade. Aí quando ele percebe que o Espírito pegou você e te levou para o deserto
para te aprimorar, para te capacitar, para te dar uma estrutura, né? Para que você tenha ali experiência e maturidade para encarar coisas maiores no futuro. Aí o diabo se aproveita para poder criar uma ocasião contra você, como ele fez no caso de Jesus. Opa, no deserto, não, agora é a hora de eu atacar, é a hora de eu fazer a minha parte. E aí nós vamos entrar agora falando do segundo assunto, que é o onde. Onde a batalha espiritual acontece. Bom, então onde a batalha espiritual pode acontecer? Então a batalha espiritual normalmente vai acontecer, grava isso, em lugares desprovidos de recursos. O diabo não vai tentar você em um resort. O diabo não vai tentar você num paraíso. O diabo não vai tentar você na beira da praia. É claro, gente, encare isso de maneira espiritual. Quando eu falo de resort, paraíso, beira da praia, eu estou falando de situações confortáveis, prazerosas. O diabo não vai mexer contigo nessas horas. Normalmente, o diabo vai se aproveitar para te atacar em lugares desprovidos de recursos. Água, comida, companhia, sombra, descanso, etc. Tudo coisa que Jesus não tinha no deserto. Se vocês olharem, Jesus não tinha água no deserto. Aí ele poderia achar em algum lugar? Poderia, mas não era coisa que ele ia encontrar assim tão facilmente. Comida, não tinha. Ficou 40 dias sem comer. Companhia, também não, estava sozinho. Sombra, dificilmente encontraria uma para descansar. Descanso, vai descansar onde? Qual é o hotel? A hospedagem, a hospedaria. Você tinha uma lá para hospedar para ele? Não tinha, né? No meio do deserto? Nem cliente tem, né? Nem hóspede tem para hospedar no meio do deserto. E mais uma série de fatores. Onde a batalha espiritual acontece? Em lugares hostis, como é o caso do deserto da Judéia. É um lugar onde normalmente, durante o frio, durante a noite, né, melhor dizendo, é muito frio e durante o dia é muito quente. E é interessante que é uma característica bem típica do deserto, né? Em lugares desérticos. Porque normalmente quando você pega um lugar que é quente durante o dia, à noite também é quente. Eu já tive a oportunidade de ir em algumas capitais do Brasil, capitais do Nordeste principalmente, norte do país, que são muito quentes. E a diferença entre o dia e a noite é só o sol, porque o calor é o mesmo. Você sente calor de dia e você sente calor de noite. É ventilador ligado durante o dia e ventilador ligado durante a noite. Mas nos desertos, normalmente não. Nos desertos você tem muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Existe uma explicação científica para isso, né? Que é chamada de calefação ou de colchão de vapor, que eu não vou entrar no mérito da questão, porque não é o caso. Mas o fato é que lugares desérticos, normalmente, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Agora imagine o choque térmico. Você passar durante o dia, sol, lua na sua cabeça e aí chega de noite muito frio, né? E você encarangando ali, como a gente diz, de muito frio por causa da temperatura baixa. Outra coisa, tempestades de areia. Tudo isso tem no deserto. Bestas. O texto diz, segundo a visão de Marcos, a ótica de Marcos, a narrativa de Marcos, lá no capítulo 1, entre os versículos 9 e 13, mais precisamente o versículo 13, diz que Jesus convivia com as bestas. Ele teve que lidar com as bestas durante o período da tentação. Agora, deixa eu te explicar uma coisa a respeito aí dessa palavra besta. Essa palavra besta é uma palavra derivada do grego chamada tyrion, que pode significar ou ser aplicada, né, para dois tipos de situação. Primeiro, animais
venenosos ou selvagens, olha aí. Ou segundo, homens brutais. Então, sinceramente, eu não sei para qual dessas situações o termo seria pior aplicado, né? O que é que seria pior dessas situações aqui? Se o Tyrion, o bestas, fosse animais selvagens ou venenosos ou homens brutais. Homens brutais são homens violentos, assaltantes, homicidas, homens que às vezes para fugir do Império Romano, para fugir da lei, das autoridades, andavam pelo deserto, né? E aí, enfim, para se alimentar, qualquer pessoa ali que eles pudessem atacar, haveria o risco disso acontecer. Animais venenosos e selvagens. Para vocês terem uma ideia, se vocês derem aí uma pesquisada ali na fauna, acho que é fauna, né? Quando a gente fala sobre os animais e etc e tal, eu acho que é fauna. Eu sempre confundo fauna com flora, mas acho que flora é a questão das plantas e fauna é a questão dos animais. Então, se vocês derem uma pesquisada aí na fauna do deserto da Judéia, vocês vão perceber que no deserto da Judéia, só falando de animais selvagens e venenosos. Nós temos animais como raposa, nós temos lagartos. Só lagarto nós temos mais de 80 espécies diferentes no deserto da Judéia. Serpentes, ó. Eles conseguem até descobrir quais são as serpentes mais venenosas do deserto da Judéia, né? Nós temos também, vamos lá, o que mais que nós temos aí? Hienas e leopardos. Sem falar de animais peçonhentos como aranhas, escorpiões e por aí vai, e etc., que são muito típicos também desse tipo de clima, né? de relevo e etc. e tal. Então imagine Jesus convivendo com tudo isso aqui. Durante o deserto, durante a provação e durante a batalha espiritual. Então, como se não bastasse o diabo te provando, te testando, te atacando de todas as maneiras possíveis, você ainda precisa lidar com frio, com calor, com desidratação, com cansaço, com fome, com sede, com animais venenosos, com animais selvagens e com homens brutais. Gente, é nesse clima hostil, é nesse ambiente extremamente pavoroso que o diabo vai criar uma ocasião para atacar você. É como eu disse agora há pouco, o diabo não vai se aproveitar de uma situação de paraíso, de beira de praia, de resort, de sombra, de água fresca, de alegria, de harmonia, de paz, tranquilidade para atacar você. Ele vai se aproveitar do ambiente hostil, onde normalmente você vai estar, né, mais vulnerável, fisicamente bem debilitado, emocionalmente fragilizado, fraco, desamparado, sozinho, triste, angustiado, magoado, para tentar te derrubar. Vocês precisam entender isso, tá bom? Eu sei que nós estamos aqui em uma aula, mas em nome de Jesus, vocês precisam entender isso, ok? Ó, vamos lá falar agora a respeito do quando. Então, quando a batalha espiritual pode acontecer? Bom, então vocês vão perceber aí, ó, através do texto de Marcos capítulo 1, versículo de número 10, que a batalha de Jesus se inicia, eu disse isso lá no início, após o batismo e a manifestação da pomba.
ou seja, a manifestação do Espírito por intermédio da pomba, né? Então vocês vão perceber que a batalha, ela começa a partir do momento em que Jesus assume um compromisso. A batalha de Jesus começa quando Jesus atravessa, ele passa pela transição de um homem simples, que até então seria filho de José e de Maria, irmão de seus irmãos, um carpinteiro, para agora o Messias, escolhido para salvar a humanidade. E aí o Espírito Santo vem, desce sobre ele, enche ele, reveste ele, e a batalha ia começar naquela hora. Então a gente precisa entender que a batalha normalmente ela acontece quando nós estamos vivendo a iminência de experimentar, de viver uma nova fase em nossas vidas. Então o diabo ele consegue perceber algumas coisas que você não consegue perceber. O diabo consegue ter acesso a informações que você não pode. Às vezes você está prestes a ser consagrado na igreja. Às vezes você está prestes a ter o seu cargo elevado na empresa onde trabalha. Você está prestes a adquirir, a conquistar uma grande bênção que alguém está pretendendo dar a você. Você não sabe disso, mas o diabo sabe. O diabo tem ali os seus anjos espalhados, né? Os seus demônios, seus anjos caídos espalhados. E eles conseguem ter acesso a essas informações por trás das paredes que a gente não tem. E aí o diabo, para tentar minar você, tirar você do foco, para roubar de você aquilo que está prestes a cair na sua mão, ele vai e prepara uma cilada de situação. Ele vai e prepara uma batalha para poder desestruturar você e abalar a sua fé. Então, após o batismo e a manifestação do Espírito Santo por intermédio de pomba, aconteceu durante 40 dias. Então, algumas pessoas dizem que a batalha espiritual de Cristo aconteceu só no 40º dia, no último dia de provação, no último dia de deserto, e não foi. Vocês vão perceber pelo texto de Marcos, capítulo 1, versículo 13, bem como também pelo texto de Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Marcos, capítulo 1, versículo 13 e Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2, que ele foi tentado durante os 40 dias. Porém, no 40º dia, capítulo 4, versículos 2 e 3, houve um aumento de intensidade. E aí vocês precisam guardar isso daqui, que o aumento de intensidade ele vai acontecer justamente no período de maior fragilidade, de Cristo. No momento em que o texto diz, e teve Jesus fome. A ciência diz que normalmente o homem pode suportar, ele vai sentir fome até o 3º, 4º dia de jejum. Após o 3º e 4º dia, o corpo meio que se adapta, ele perde a fome. E aí foi com Jesus, ele foi bem até o dia 40. Chegou no dia 40, ele voltou a ter fome de novo. E aí uma coisa é você ter fome nos primeiros 3 dias, ainda no início da sua aprovação. Outra coisa é ter fome mais de um mês depois, com muito mais frio, mais desnutrido, mais desidratado e uma série de situações. Mais cansado fisicamente, emocionalmente, completamente abalado, e torcendo para aquilo chegar no final e acabar logo, né? Então, no momento de maior fragilidade de Jesus é quando ocorre o aumento de intensidade da batalha espiritual, o aumento de intensidade da tentação do diabo. É quando o diabo se manifesta e faz aquela série de propostas indecentes para Jesus. E aí a gente entra na 4ª parte da nossa aula, que é o como. Então, como a batalha espiritual acontece? Bom, vocês vão perceber que o diabo ele vai se utilizar, no caso de Jesus, na batalha espiritual de Jesus, de pelo menos 3 ferramentas. Quais delas? A primeira está no texto de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 3.
Mateus capítulo de número 4, versículo de número 3. Olha o que é que o texto diz. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus. Olha o diabo jogando na cara de Jesus, ó. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Sabe qual é a primeira ferramenta que o diabo está usando contra Jesus nessa batalha? Ele está dizendo para Jesus, mostrando para Jesus que a recompensa que ele, Jesus, como filho de Deus, estava recebendo pelo esforço, não estava à altura do mérito que ele tinha. Ou seja, tu és o filho de Deus e não pode nem se dar ao luxo de pegar pedras e transformar em pão para matar a sua fome. Você, como filho de Deus com fome, não, isso não está certo. Faz o seguinte, quebra aí o protocolo, você merece mais do que isso. Você não está recebendo a altura daquilo que você merece. Pega as pedras aí, transforma em pão e mata a sua fome. Olha aí. A primeira ferramenta do diabo foi mostrar que a recompensa não estava à altura daquilo que ele merecia. Que é às vezes o que o diabo fala também com cada um de nós, né? Não, ó, Deus não está te dando aquilo que você merece, não. Você não está orando para isso. Pelo tanto que você está orando, pelo tempo que você está buscando, você está pedindo, já era para você ter recebido muito mais. Não, Deus não está te ouvindo. Não, você é servo de Deus, você é crente. Não era para você estar enfrentando isso, né? Foi o que ele fez com o próprio Jesus. Se fez com o próprio Jesus, imagine com a gente. Ó, segundo, ainda no capítulo 4 de Mateus, versículos de número 5 e 6. Então o diabo o transportou para a cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha aí, gente. Então, qual é a segunda ferramenta que o diabo está usando na batalha de Jesus? Ó, incentivando e justificando. Não, é justificável. Não tem problema não, ó. Pequenos desvios de rota, pequenos atalhos. Se você pular daqui lá embaixo, né? Deus vai dar ordem aos anjos para que te guarde, para você não morrer. E quando você pular e não morrer, as pessoas vão olhar e vão reconhecer que você é filho de Deus. Porque pular daqui de cima, cair lá embaixo e não morrer, você não precisa passar por isso que você está passando. É só cortar um atalho, abreviar a provação, abreviar a dor. E aí Jesus sabiamente respondeu para ele, né? Cheio do Espírito Santo. Sabiamente ele respondeu dizendo, né? Ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como ele havia respondido na primeira ocasião, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E por último, a terceira ferramenta usada aí pelo diabo. Versículo de número 8 e versículo de número 9. Novamente dá a entender que o diabo é insistente. Ele não se dá por derrotado na primeira tentativa, e nem na segunda. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe a todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ó, na terceira ferramenta, o diabo estava oferecendo propostas que aparentemente eram melhores do que aquelas que Deus estava oferecendo. Ó, Deus te colocou aqui, seu pai te colocou aqui para você sofrer, para padecer, né, por causa de seres humanos, de mortais que não estão nem aí para você. Agora eu não, eu estou te dando a oportunidade, ó, tudo isso aqui é meu, todos esses reinos, toda essa glória, é tudo meu. Se prostrar e me adorar, eu dou tudo para você. É o que o diabo faz com a gente durante a batalha, né? Não, é só baixar a guarda, não luta, não me enfrente, ó, só se dobre diante de mim e eu vou dar tudo para você. Gente, é o que eu sempre falo, não vale a pena, porque
tanto Deus quanto o diabo, para te dar alguma coisa, eles pedem. Você tem um preço a pagar. A diferença é que com Deus, você paga o preço primeiro, já sabendo por aquilo que você está pagando. E aí você se predispõe a pagar aquele preço para receber. E aí recebe. Com o diabo, você recebe primeiro para pagar o preço depois. E você nunca sabe o valor do preço que você irá pagar, que é sempre muito alto. É sempre muito além daquilo que você dá conta de pagar. Eu sempre falo que com Deus é como ir na loja e comprar à vista. Você tem dinheiro para comprar? Tem o crédito? Já tem o preço necessário para dar naquilo que você quer? Você dá na loja e pega. Com o diabo, não. Com o diabo é comprar com um cartão de crédito. Você vai lá, não tem dinheiro, não tem problema. Passa o cartão, divide de 24 vezes. Aí a pessoa passa o cartão, divide de 24 vezes, esquece que tem outras contas para pagar, continua, enquanto tem limite do cartão, ela vai comprando. E aí, na frente, né, no próximo mês, daí 3, 4 meses, a pessoa está lá, ganhando um salário de 2.000 e com 3 de conta para pagar. E aí não dá conta, né? E aí não dá conta. Então, não vale a pena ceder, não vale a pena ceder às propostas que o diabo nos oferece durante o transcorrer de uma batalha espiritual. Não ceda, continue firme com Jesus. Como Jesus disse no versículo de número 9. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, vai embora, sai daqui, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aí vem o versículo de número 11 do capítulo 4, que nos diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Professor, como uma batalha espiritual precisa terminar? Como? Com o diabo te deixando. O diabo precisa ir embora no final da batalha espiritual. A sua batalha espiritual, ela não pode terminar com o diabo conseguindo aquilo que ele quer. Ela precisa terminar com o diabo indo embora, saindo do seu caminho, da sua frente. Segundo, ela precisa terminar com os anjos te servindo, trazendo um banquete para você e te recompensando por todo o seu esforço e por toda a sua perseverança durante o período da provação. E terceiro, ela precisa terminar com você sendo servido, se alimentando e comendo do banquete que com muito carinho foi preparado por Deus para a sua vida. E para finalizar a nossa aula, eu quero ler com vocês um texto em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 13, que foi um dos textos, né, que eu separei aí como base para a gente. Capítulo 4, versículo de número 13, que traz para a gente mais uma referência de como termina a batalha, que diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então eu preciso que você entenda que o fim de uma batalha espiritual que é vencida por você não é o fim da guerra. Enquanto nós estamos nessa terra, nesse âmbito terreno, nós não vencemos guerras, nós vencemos batalhas. Como diz o ditado, é matando um leão por dia. Às vezes, a gente mata um leão por semana, às vezes o leão dura um mês, aí a gente mata aquele leão, vai demorar um mês para ter outro leão. Mas os leões estão sempre vindo por aí. Então vocês vão perceber que o diabo ele se ausenta por um tempo. Aquela batalha Jesus venceu, mas viriam outras pela frente. E a batalha final de Jesus, ou seja, a batalha que iria, sim, de fato, determinar o fim da guerra e o vencedor da guerra,
foi a batalha da crucificação e ele venceu. Então assim somos nós também, né? Nós vencemos as nossas batalhas diárias, semanais, mensais, umas mais intensas, outras menos intensas, umas mais difíceis, outras menos difíceis, mas são batalhas. O próprio nome já diz, batalha, não é guerra. A guerra é o composto de todas as batalhas que você está vencendo ou perdendo. O que vai determinar se você vai vencer a guerra ou vai perder a guerra são a quantidade de batalhas que você vence ou que você perde. Se você mais perde do que ganha as batalhas, você está correndo um sério risco de perder a guerra. Se você mais vence do que perde as batalhas, provavelmente você vai vencer a guerra no final. Tá bom? Que Deus abençoe você. Estamos chegando no final da aula. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. E se houver alguma dúvida, sinta-se à vontade, tenha liberdade para acionar o WhatsApp e perguntar, tirar a sua dúvida. E eu terei um grande prazer em responder você e te esclarecer aquilo que você quiser saber. Bom, Deus abençoe você, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!